Olá, bem-vindo ao Alô Senado, o programa interativo que leva para os senadores as questões que você quer discutir. O preço dos combustíveis, a demora na votação de projetos polêmicos, o projeto de lei que cria um imposto sobre grandes fortunas, a eficiência dos serviços no Brasil e no exterior. E mais, hoje tem passeata eletrônica e a estreia dos Jovens Senadores 2015. O Alô Senado está no ar. Você conhece o Jovem Senador? É um projeto que traz todos os anos 27 estudantes para viver o dia a dia dos parlamentares no Senado. Eles são selecionados em escolas de todo o Brasil por meio de um concurso de redação. No mês de novembro, os vencedores, um de cada estado mais o Distrito Federal, passam uma semana em Brasília propondo e aprovando projetos de lei. Todo ano, o Alô Senado conversa com os jovens senadores para conhecer as questões que eles consideram relevantes para o Brasil. E os parlamentares, claro, respondem às perguntas desses jovens. Hoje a gente vai ouvir a Flávia, jovem senadora pelo Rio Grande do Sul. A pergunta que eu quero fazer é para os senadores do meu estado, pois eu vejo um problema muito grande em relação ao salário dos servidores públicos. Os meus pais, eles são servidores públicos. O meu pai é policial civil aposentado e minha mãe é professora. O meu estado está passando por uma crise que está gerando o parcelamento do salário dos servidores públicos, com destaque para os da segurança e da educação. Eu queria saber a opinião dos senadores do meu estado a respeito disso e uma solução para esse problema. Olha, Flávia, infelizmente a dívida do Rio Grande do Sul, ela foi se acumulando de governo após governo. E um dia tinha que explodir. Explodiu agora no atual governo, que está tendo então uma enorme dificuldade para pagar os seus servidores. Nós aqui no Congresso, não só eu, mas os 3 senadores, temos trabalhado muito para buscar uma alternativa de renegociar a dívida. Acontece que a nossa dívida em relação à União, lá do tempo da inflação alta, lá na época da ditadura, da época ainda do ex-presidente Sarney, ela era IGPDI, o cálculo para atualizar a dívida, eles usavam o IGPDI mais 9%. Tanto que nós fizemos um empréstimo de em torno de 10 bi, pagamos em torno de 22 bi e devemos ainda mais de 50 bi. Então isso é impagável. Por isso que nós estamos trabalhando com um projeto que apresentei com o apoio dos outros 2 senadores, que vai na seguinte linha. A dívida seria atualizada somente com o índice correspondente à inflação. Vamos ver efetivamente quanto que o nosso Estado deve para a União. Pelos nossos cálculos, se for corrigido somente pela inflação, que a União não pode tratar um ente federado como se ela fosse um banco. O juro que ela cobra dos estados é muito maior que o BNDES cobra das empresas. Então, se adotasse o critério que nós estamos propondo nesse projeto que apresentei, com o apoio inclusive do ex-deputado federal constituinte Zanetti, nós estaríamos com a dívida paga. E o Rio Grande do Sul, na pior das hipóteses, não precisaria mandar mais para a União 280 milhões de reais todos os meses. E nesse momento não dá para ficar só querendo achar culpado. A culpa, digamos, é de todos os governos que lá passaram. Nós temos que atualizar, baseado na inflação, e para fazer isso é preciso ter o apoio da sociedade. E aí todos os segmentos, as entidades dos servidores públicos, os sindicatos, estão apoiando esse projeto que eu apresentei aqui com o apoio dos outros 2 senadores. Com isso a questão estaria resolvida. Diz que em 2016 a gasolina vai estar R$ 4,80. É um país que nem o Brasil que produz álcool, né? O país todinho quase é só cana, só tem cana. E a gente vai pagar R$ 4, R$ 5 o litro de petróleo aqui, de gasolina, de álcool. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Então a pergunta é por que a gente produz tanto e paga tão caro desse jeito? Deus colocou o povo brasileiro para pisar o melhor solo do planeta, com as reservas minerais, naturais, gás, petróleo, coisas que os japoneses não têm. Mas infelizmente nós pagamos, de fato, um dos combustíveis mais caros do mundo. Isso é a ganância.
Isso é a ânsia do governo em querer arrecadar cada vez mais e não gastar com a qualidade merecida. Então, tomara que realmente, ao invés de aumentar, vamos diminuir o preço do combustível, porque o povo brasileiro não merece pagar tanta conta. Lá do Rio de Janeiro, o Alô Senado recebeu um WhatsApp da Suzana Lenz. Ela quer entender por que os políticos elogiam tanto os sistemas adotados no exterior, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, mas não implantam esses mesmos sistemas aqui no nosso país. A Suzana pergunta aos parlamentares: o que falta para que o Brasil seja tão eficiente quanto os Estados Unidos e os países europeus? Suzana, sua mensagem foi respondida pelo senador Lazier Martins. Bom, eu de minha parte discordo da generalização. Eu, como político, jamais fiz elogios aos Estados Unidos, que tem algumas coisas boas. Mas eu, por exemplo, se fosse hoje elogiar um país pela prosperidade vertiginosa que tem alcançado, eu ficaria muito mais com a Coreia do Sul do que com os Estados Unidos. Eu queria perguntar para os senhores senadores e as senhoras senadoras por que muitas matérias que são importantes e polêmicas demoram tanto para serem apreciadas por eles? Exatamente pelo fato de serem polêmicas. Então, há aqueles que se colocam de maneira favorável a essas matérias, há outros que se colocam de forma contrária, há aqueles que acham que podem melhorar com algumas emendas, algumas mudanças, um projeto com o qual eles concordam em parte. E o importante é que isso só acontece porque o regimento ele procura dar aos senadores a possibilidade de apresentar requerimentos de audiências públicas, pedidos de vista, pedidos de adiamento. Então isso é parte do jogo parlamentar. Mas certamente quando há uma pressão por parte da sociedade em temas que são do interesse social, nesses casos os processos tramitam mais rapidamente. A relação dos parlamentares com os cidadãos melhorou depois do surgimento das redes sociais? Quem conversa com Passeata Eletrônica sobre isso é o senador Flecha Ribeiro. Sem dúvida. As redes sociais elas estão no dia a dia de todas as pessoas. E através delas há uma interação total com, não só entre as pessoas, entre os cidadãos, mas também com os parlamentares. Nós somos acionados permanentemente com mensagens, com propostas, com sugestões e respondemos. E é um meio de estarmos em contato também com as nossas bases nos nossos estados. Então, tenho a impressão que a cada dia ela se tornará mais importante, porque a tecnologia avança e os meios ficam cada vez mais facilitados para você se comunicar a nível globalizado. Por que os parlamentares não retomam o projeto que pretende cobrar imposto sobre as grandes fortunas? Quem mandou essa pergunta para a gente foi o Jorge Cunha de Oliveira, lá da capital do Ceará, Fortaleza. O Jorge acredita que a arrecadação com essa lei seria da ordem de bilhões de reais. Com a palavra, o senador Benedito de Lira. Olha, Jorge, a sua pergunta ela tem absoluto fundamento. O projeto que taxa as grandes fortunas já está pronto, parecer pronto, já está para ser pautado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu conversei com o autor do projeto, que é o senador Valadares, para que a gente pudesse fazer um requerimento de urgência para ele sair direto da comissão para o plenário. O Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. E que tal você fazer parte dos próximos programas? Os canais para mandar a sua mensagem são vários. É só escolher o que mais tem a ver com você. O nosso WhatsApp é o 6199661616. Se preferir as redes sociais, basta acessar twitter.com/alosenado ou facebook.com/alosenado federal.
Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é o www.senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!